Olá, estimados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, e estamos aqui para trazer mais um momento de devoção, para refletir na palavra de nosso Deus. Hoje a Camila, minha esposa, estará participando deste momento devocional. Nós queremos convidá-los a refletir hoje sobre o tema da discriminação. Temos acompanhado alguns protestos em virtude do que aconteceu lá nos Estados Unidos nos últimos dias e aqui no Brasil também, onde pessoas cometendo discriminação tiveram atitudes que nós não concordamos. O que nós ensinamos, o que nós cremos como igreja e como cristãos? Nós queremos falar sobre o fazer acepção de pessoas. Quando nós discriminamos alguém, nós estamos fazendo acepção de pessoas. Nós estamos julgando alguém com um critério que nós estabelecemos que não é justo. Fazemos diferença entre uma pessoa ou outra, julgamos com critérios diferentes. Há pessoas, por exemplo, que julgam pela aparência, outros julgam pela questão social e assim por diante. Também temos a questão racial, que é o que está acontecendo no mundo. Infelizmente, pessoas discriminam, mas Deus não aceita discriminação. Deus nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, porque Deus ama e quer salvar a todos. Por exemplo, nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago, quando fala sobre a acepção de pessoas, no capítulo 2 ele trata esse assunto. Ele diz que quem faz acepção de pessoas está cometendo pecado e será julgado por seu pecado. Como Deus nos trata? Deus não faz diferença entre nós. Para nós, para Deus, todos nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que todos carecemos da glória de Deus. Eu quero convidar então agora a Camila, que ela vai fazer a leitura para nós de Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24. Olhem o que o apóstolo Paulo escreve. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observem que o apóstolo Paulo ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas também nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nos enviou Jesus Cristo ao mundo. Então, quando Jesus morreu, deu a sua vida por nós, quem crê em Jesus Cristo, como a Bíblia diz, será salvo, independente da sua cor, independente da sua condição social. Deus quer salvar todas as pessoas. Isso precisa ficar bem claro. Então Deus não faz diferença entre uma pessoa ou outra, porque todos carecem da sua glória e Ele quer salvar a todos. A outra leitura que nós queremos ouvir é a de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28, que também a Camila irá fazer para nós. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, todos nós somos um. E não existe diferença entre homem ou mulher, porque para Deus todos somos importantes. Então, independente da nossa raça, a que povo nós pertencemos,
quando temos fé em Cristo Jesus, pertencemos à família de Deus e todos nós somos salvos pela sua graça, não pelos méritos, mas pela sua graça, pelo amor e a misericórdia que Deus nos concede por causa de Jesus. Também eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho conforme Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, quando Pedro recebeu aquela visão do Espírito Santo e ele então pregou o Evangelho para o Cornélio e também para os seus amigos. A história é muito bonita, está lá no capítulo 10, vocês podem ler depois em casa com mais calma, mas os versículos 34 e 35, então, quando Pedro vai ao encontro de Cornélio e ele chega lá para pregar o Evangelho, e aquele povo recebe a Jesus, sendo que eles não eram judeus, eles eram gentios. Então Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o tema e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que interessante, até o apóstolo Pedro chegou num momento e Deus precisou mostrar para ele que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele quer salvar a todas as pessoas, não eram só os judeus, mas também todos os outros povos. É por isso que Jesus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. E o Espírito Santo também foi derramado primeiramente sobre os discípulos e depois aqui em Atos 10 nós temos também o Espírito Santo que desce sobre os gentios, ali naquele momento da pregação de Pedro para a família e os amigos ali de Cornélio. Observem que Deus, Ele não faz acepção de pessoas e Ele não quer que nós julguemos as pessoas também. Deus quer que tratemos todos iguais, com honra, com respeito, e assim possamos viver praticando o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para finalizar a nossa devoção, eu ainda quero convidá-los a lembrar de um texto em especial de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nós lemos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Nesta revelação que o Senhor Jesus deu a João e à sua igreja, ele lembra que lá no céu ele viu pessoas que não dava nem para enumerar, e eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos os povos, pessoas de todas as nações, elas estão ouvindo o Evangelho e elas podem crer em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Por isso, nesse período de Pentecostes, nós lembramos que Deus enviou o seu Espírito para que nós sejamos testemunhas de Jesus e que não façamos acepção de pessoas, que possamos tratar a todos com amor, com respeito, independente da sua condição social, da sua raça ou da condição que a pessoa se encontra neste momento. Que Deus nos conceda o seu Espírito e também o seu amor, para que possamos praticar a sua vontade, e que perdoe a todos que cometeram qualquer ato injusto ou discriminatório. Que tenhamos essa também sabedoria de voltar os nossos olhos para Deus e viver de acordo com a sua vontade. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por podermos ouvir a tua palavra e receber o seu santo evangelho, a boa nova do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Obrigado por nos alcançar com a tua graça, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, perdoando os nossos pecados e também ensinando-nos de como devemos viver e o que devemos fazer aqui neste mundo de acordo com a tua vontade. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito para que sejamos abençoados por ti e possamos viver em novidade de vida, e sejamos o sal da terra e a luz do mundo por tua bondade, e que muitas pessoas possam crer em Jesus e sejam salvas de todos os povos, línguas e nações. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Para finalizar nosso momento de devoção, quero convidá-los a cantar o hino de todas as tribos, povos e raças, hino 89 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino em nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Que assim seja, que muitos possam louvar e adorar ao nosso Salvador Jesus, de todos os povos e todas as tribos e nações. Que Deus assim vos abençoe e vos guarde. Tenham um bom dia na presença do nosso amado Salvador Jesus. Fique com a paz de Cristo. Amém.